Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2018. E a lição de hoje será a lição de número 2, Ética cristã e ideologia de gênero. Nós vamos analisar a ideologia de gênero sobre a ótica da ética cristã. O que a Bíblia fala sobre isso? O que nós cristãos devemos pensar e nos posicionar em relação a esse tema tão vigente na nossa sociedade. Afinal de contas, o que é a ideologia de gênero? O que ela apregoa? O que ela ensina? Terá a Bíblia resposta para esta ideologia? Vamos, é isso que nós iremos analisar no decorrer do estudo desta aula. Que o Espírito Santo nos dê graça, sabedoria, revelação e conhecimento para falar com propriedade, de forma que você, professor e professora, saia edificado, compreendendo esse assunto e poder transmiti-lo para os alunos da sua sala de aula que estarão se reunindo no próximo domingo para estudarem a lição de número 2. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Tópico de número 1, a ideologia de gênero. Nesse primeiro tópico, nós vamos abordar o que é a ideologia de gênero. Todo esse tópico será para tratar deste assunto, amém? Então nós vamos ao primeiro subtópico dentro desse tópico. Tópico de número 1, definição de ideologia. Conjunto de ideias que definem a forma de pensar, agir e viver de uma pessoa ou de um grupo. Dentro de uma mesma sociedade, há uma pluralidade de ideologias. Por vezes, elas coexistem harmonicamente ou não. As ideologias humanas são dinâmicas e transitórias. O que é ideologia? Ideologia é a forma de pensar, de compreender, de ver, de agir e de pensar de uma pessoa ou de uma coletividade. Esta forma de pensar ou essa política de vida, essa filosofia de vida é que vai definir como esta pessoa ou essa sociedade, esse grupo vão se posicionar diante de vários temas, de várias situações. E o interessante é que você precisa compreender que dentro de uma sociedade não existe uma única ideologia. Existem várias ideologias que coexistem, ou seja, elas convivem, às vezes em perfeita harmonia, ou às vezes elas são conflitantes. Por exemplo, a ideologia cristã, ela tem, quem é cristão, ele tem a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de reagir diante da sociedade. Quem não tem valores e a ideologia, o entendimento da Bíblia, da
crença em Deus, ele vai ter uma outra forma de agir, de pensar e de compreender a vida. Podemos dizer que a ideologia, ela está muito ligada à cosmovisão. É a visão que a pessoa tem do mundo, de si mesmo e de determinados assuntos. A isso nós chamamos de ideologia. É um conjunto de normas, de regras, de forma de pensar, de agir e viver. E se tratando de ideologias, as ideologias humanas, elas são dinâmicas e transitórias. Dinâmicas porque elas estão em evolução, mudando a todo momento. Essa ideologia que nós vamos estudar de gênero, ela não começou, não foi agora. Ela é dinâmica, ela veio de alguns segmentos do passado e ela também é transitória. Por quê? Ela não nasceu há tanto tempo assim. Ela vai passar e a palavra de Deus, ela vai permanecer. Amém? Vamos prosseguir então na nossa lição? Subtópico de número 2. Ideologia de gênero. Nega o conceito bíblico e biológico ao afirmar que ninguém nasce homem ou mulher. Cada pessoa livremente vai se descobrindo ao longo da vida se é um homem ou uma mulher. Isto sem a influência ou pressão da família ou da sociedade. Quanto à preferência sexual, esta pode se dar com pessoas do mesmo sexo. A biologia, a sociedade e o Criador não podem interferir em tal preferência. Esta é a ideologia de gênero. Ela pregoa que ninguém nasce homem ou mulher, que isto aí é uma construção social, ou seja, a sociedade impõe sobre as pessoas. E o conceito bíblico e biológico é que há macho e fêmea. Macho com macho biologicamente não gera vida. Fêmea com fêmea biologicamente não gera vida. Essa ideologia de gênero, ela apregoa que ninguém nasce nem homem e nem mulher. É um sexo neutro. Ao longo da vida, a pessoa vai descobrir se ele é um homem ou se é uma mulher. E isto se dá sem a interferência da família, porque dentro da ideologia de gênero, a família é uma instituição opressora, enquanto que a família, sobre a ótica bíblica, ela é a instituição criada por Deus para a proteção dos filhos e a fidelidade entre marido e mulher. E com relação à preferência sexual, não nasce nem homem e nem mulher. Quanto à preferência sexual ou à sexualidade, a ideologia de gênero apregoa que a pessoa, seja macho ou fêmea, com as genitálias masculina ou feminina, ela pode se relacionar com as pessoas do mesmo sexo. Ela tem esse direito de descobrir qual o sexo que ela gosta, se é o sexo masculino ou se é o sexo feminino, se é o sexo oposto ou se é a pessoa do mesmo sexo. E o interessante é que dentro desta ideologia, a família, a sociedade e o Criador, que é o que criou o homem, não podem interferir na escolha pessoal da pessoa. É mesmo que dizer que o seu filho, a sua filha, vai se descobrir ao longo da vida. E quando você fez ultrassom, que estava o médico dizendo é homem,
ou é menina. Por quê? Porque ele viu a genitália. Por quê? Ele fala que é menino porque ele viu ali, vamos dizer assim, um cachinho de uva com talinho no meio e duas uvas do lado. E é menina quando diz que vê alguma genitália que é próprio do sexo feminino. Mas a ideologia de gênero não tem validade. O ultrassom vai saber se é homem ou se é mulher ao longo da vida. Meu amado, você pode perceber que essa ideologia ela vai contra o discurso religioso, os conceitos bíblicos cristãos que nós abraçamos e também contra as leis da ciência, a biologia. A biologia pregou a macho e fêmea. Não é a Bíblia somente, mas a própria biologia, ela atesta que na natureza existe macho e fêmea. O leão, o tigre, os animais, todas as espécies, sabem exatamente o seu papel e a sua função. Então, essa ideologia ela vai contra conceitos bíblicos e conceitos da lei da biologia e da ciência. Vamos prosseguir então na nossa lição? Subtópico de número 3. Marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia. A ideologia de gênero se fundamenta em diversas ideologias, todas com algo em comum: o antropocentrismo, onde o homem e não Deus é a medida exata de todas as coisas. Karl Marx, embora fosse de origem judaica, viveu, pensou e escreveu como se Deus não existisse. A ideologia de gênero, ela bebe nas ideologias de Karl Marx, ela bebe na ideologia do movimento feminista. Então você precisa compreender que essa ideologia de gênero, como temos hoje compilada, ela bebe de várias outras ideologias. Mas tanto a ideologia feminista, as ideias de Marx e as ideias da ideologia de gênero, elas têm uma coisa em comum, que é o antropocentrismo. É uma palavra que parece difícil, mas vou te explicar. Antropo é homem, centrismo, em torno, ou seja, o homem é o centro do universo. O homem é a medida exata de todas as coisas. Essa ideologia é também tida como uma ideologia liberal, uma ideologia que nega a existência de Deus. Todas essas ideologias são antropocêntricas, onde o homem e não Deus é a medida exata de todas as coisas. Tudo existe dentro dessas ideologias em função do homem. O homem, ele é a medida exata. E nós cremos que Deus, ele é a razão de tudo, o propósito de tudo e o criador de todas as coisas. Karl Marx, ele foi um dos pais do comunismo, que estabeleceu que a família era um órgão, uma instituição opressora, que as mulheres eram escravizadas dentro da família, e daí veio o movimento feminista. O que eu quero dizer é que Karl Marx, por incrível que pareça, ele era de origem judaica. Meu amado, nós devemos muito aos judeus, o que eles fizeram pelo mundo e levaram o mundo a pensar. E Karl Marx, embora fosse judeu, de uma família com 9 filhos, gerado pelo pai e a mãe, ele viveu, pensou e escreveu como se Deus não existisse. Karl Marx, ele era judeu. Agora, meu amado, vamos falar uma coisa? A pessoa que é judeu e vai ensinar valores e princípios contrários à palavra de Deus. Há pessoas que nascem no lar cristão
e vão introduzir ideologias e princípios que são contra a verdade de Deus. Então, nós observamos que em muitos desses pais do comunismo que negam a existência de Deus, eles tiveram sérios problemas em lidar com a imagem paterna, a imagem do pai. Muitos desses pais do comunismo, da linha liberal, tinham dificuldade de se relacionar com a família, com a imagem do pai. Daí a revolta e a rebelião contra Deus, porque tudo aquilo que fala de pai, de imagem paterna, ele associa muitas vezes à imagem do pai. E tentaram desconstruir valores e princípios que foram o alicerce da nossa sociedade até aqui. Assim o foi e assim o será, em nome de Jesus. Encerramos aqui o tópico de número 1 e já vamos entrando no tópico de número 2. Consequências da ideologia de gênero. Nesse tópico, nós queremos falar sobre as consequências advindas dessa ideologia de gênero. Toda ação possui uma reação e com a ideologia de gênero não é diferente. Vamos então ao primeiro subtópico da nossa lição? Subtópico de número 1. Troca de papéis entre homens e mulheres. Alguém pode nascer com útero e se sentir um homem, ou com próstata e sentir-se mulher. Tal ideologia conduz a práticas homoafetivas, as quais são aberrações do ponto de vista biológico. A perpetuação da espécie humana passa por leis imutáveis da biologia, a saber, a união de macho e fêmea é que assegura a procriação das espécies. Qual a consequência desta ideologia? Primeira, mudança de papel entre o homem e a mulher. Observa, alguém pode nascer com útero, ovário e se sentir um homem. E a lei assegura ainda o direito à identidade social. Ele nasceu com um nome masculino, mas ele sente que ele tem uma alma feminina, a pessoa tem útero, tem ovário, mas se sente homem. E aqueles que nascem com próstata, que tem testículo, a genitália masculina, mas no entanto ele se sente mulher. Esta ideologia, ela apregoa essa inversão e essa troca de papel. O homem se sente mulher e a mulher se sente homem. E esta ideologia, ela introduz e conduz a práticas homoafetivas. O que é isso? Pessoas do mesmo sexo se envolvendo intimamente, ou seja, sexo com pessoas do mesmo sexo. Isto sobre a ótica da biologia, não vou falar da religião, vou falar usando-se, me valendo do discurso científico e não do discurso religioso. Sobre a ótica da biologia, o discurso da ciência, esta prática, essa preferência sexual para com pessoas do mesmo sexo, ela é uma aberração da natureza. Por quê? A perpetuação da espécie humana, do gênero humano, ela é estabelecida em leis imutáveis da biologia. Você não vai dizer para o seu corpo passar a produzir espermatozoide se você é mulher,
seu corpo já nasce, vai produzir óvulo. E você não vai dizer para o seu corpo gerar um útero, porque a biologia, ela não muda ante a sua filosofia. Aí que está o problema. Sobre a ótica da biologia, que é a perpetuação e a procriação das espécies, o ato sexual de pessoas do mesmo sexo não é um padrão. É uma aberração, uma anomalia. Amém, meu irmão? Então, uma das características dos problemas dessa ideologia é justamente essa inversão dos papéis. Alguém sentir que tem um corpo de homem, mas sentir-se mulher. E tem corpo de mulher, sentir-se homem. E o STF, o Supremo, ele julgou recentemente que um homem com a genitália masculina, macho, pode entrar no banheiro das mulheres, porque ele se sente mulher. Vou falar uma verdade aqui. Se eu não fosse crente, se eu não temesse a Deus, se eu fosse descrente e ímpio, pervertido, imoral, seria interessante dizer que eu sou homoafetivo, que eu sou homossexual, porque eu poderia, não tenho temor de Deus, não tenho princípio, poderia entrar no banheiro feminino e lá ver as meninas se trocando de roupa. Imagina quantas situações virão de abuso sexual, de situações constrangedoras e conflitos nas sociedades que virão posteriormente. Então, meu amado, essa inversão de papéis, ela é um dos perigos dessa ideologia de gênero. Vamos prosseguir na nossa lição? Atrofia intelectual. O homem, na pós-modernidade, padece de atrofia intelectual. Não consegue definir um macho e uma fêmea. Se adoece, não sabe se procura um ginecologista ou um urologista. A cantora do ano possui testículos e seu nome artístico é de homem. Não sabe definir a conjunção verbal de substantivo masculino ou feminino. Os mais antigos faziam tudo isso sem a menor dificuldade intelectual. Eu destaco aqui, nós estamos vivendo um período que eu posso falar de um verdadeiro emburrecimento. O homem na pós-modernidade, acesso à faculdade, acesso à informação, acesso a conhecimento, ele padece agora, carece ou sofre de que eu chamo de uma atrofia intelectual. Ele deveria ser mais inteligente, mas parece que ele está ficando mais emburrecido. Por quê? Não consegue definir o que é um macho e uma fêmea. Na minha época, quando eu era menino, pequeno, eu sabia o que era um menino e uma menina. A menina tinha cabelo comprido, traços delicados. O menino tinha traços diferentes. O menino tinha o que a gente chamava de pigolim, pinto, saco, e aí depende da região. A menina, não vou falar o nome aqui porque às vezes é um pouco pejorativo, mas as meninas sabem que a anatomia dela é diferente. E esse homem dessa pós-modernidade, ele tem dificuldade de identificar o que é macho, o que é fêmea. Ele tem dificuldade não é somente de identificar, não. O homem na pós-modernidade, ele não sabe se é homem, se é mulher. Outra coisa, se ele adoece, esse homem da pós-modernidade, ele não sabe se ele procura um urologista ou se ele procura um ginecologista. Por quê? Eu me sinto mulher, mas minha estrutura é de homem. Eu tenho próstata, eu não vou dar câncer de útero, vai dar câncer de próstata. E se adoece, ele não sabe se ele procura um urologista ou se ele vai procurar então um ginecologista. Aí nessa hora ele vai ter que definir. Porque se ele é homem e está sentindo mal, vai procurar um ginecologista, como é que vai ficar o ginecologista? Vai falar, meu filho,
Você é homem. Tu não tem útero, tu não tem ovário, tu não tem aí as trompas. O que tu tem aí é próstata, você é homem. Aí vão processar o ginecologista. Agora imagina que situação. Outra situação, a cantora do ano no nosso país, ela tem testículo. A cantora do ano de 2017, segundo a Rede Global, ela tem testículo. E o nome artístico é de homem, não é de mulher. Olha que confusão esse homem da pós-modernidade, cheio de diploma, de formação acadêmica, cheio de instrução. Agora, esse homem da pós-modernidade, outra característica, ele não sabe conjugar o verbo. É a conjunção verbal do substantivo masculino ou feminino. Então, eu vou falar, a cantora com nome masculino. Na minha época era o cantor, porque é substantivo feminino, substantivo masculino. Mas agora está invertido. Então esse homem, na pós-modernidade, uma das características dele é atrofia intelectual, emburrecimento, se dizendo sábios intelectuais se mostram burros e ignorantes. E o que eu destaco aqui, que os mais antigos, o meu avô, a minha avó, minha bisavó, eles faziam isso sem ter nenhuma dificuldade intelectual. Não precisava de entrar na faculdade, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docente, para poder definir que sexo que ele era. Sabia se era macho ou se era fêmea, sabia se era homem ou se era mulher, ele sabia quem era e sabia definir. Se ele adoecia, ele sabia que ele tinha que procurar um urologista ou então ginecologista. Minha avó sabia disso, minha mãe sabe disso, e ela nunca cursou faculdade. Nunca passou pelo banco de uma escola no sentido de ter o 2º grau. Teve 3ª série ou 4ª série primária. Mas ela sabe o que é macho, o que é fêmea, ela sabe o que é genitália masculina, ela sabe qual a diferença entre homem e mulher. Mas o homem, na pós-modernidade, ele padece de uma atrofia intelectual. Ele está mais emburrecido, de burro, ignorante, que não consegue definir estas questões. Vamos prosseguir na nossa lição? Subtópico de número 2. Confusão de identidade para o ser humano. Uma das piores facetas dessa ideologia é a pretensiosa tentativa de doutrinar crianças no ambiente da escola secular. Meninos e meninas são erotizados e estimulados a experimentar ambos os sexos, o que abre caminho para a legitimação da pedofilia. A criança violada sexualmente crescerá com graves distúrbios socioemocionais. Uma das características das consequências dessa ideologia de gênero é esta situação aí. É a doutrinação. Eu e você, professor e professora, você sabe, você está muito bem definido. Você sabe que é macho ou fêmea, que é homem ou mulher. Ele não vai conseguir mudar, colocar confusão na minha cabeça e nem na sua. Mas e os nossos filhos que estão na escola? A escola que abraçou a ideologia do teísmo, que Deus não existe, do ateísmo, que Deus não existe. A escola que agora abraça a ideologia de gênero, estão querendo doutrinar as crianças na escola. Olha o kit que o Ministério da Educação queria introduzir nas escolas, mostrando que é normal o menino beijar um outro menino. As crianças, elas são erotizadas e estimuladas na escola a experimentar ambos os sexos. Você tem que experimentar tanto a pessoa do mesmo sexo ou a pessoa do sexo oposto para ver qual que você gosta mais, com qual que você identifica. E isto
É um perigo, porque abre um caminho, uma legitimação para a pedofilia. Porque essa criança, uma vez erotizada, uma vez estimulada, ela vai se sentir com liberdade para ter relação sexual com pessoas adultas. Aí a pedofilia é crime, porém no Brasil, criança pode tocar num corpo de um homem nu, que aí não é pedofilia, é arte. Vocês estão entendendo a situação? As consequências dessa ideologia? Outra questão. A criança que é violada ou abusada sexualmente na infância, ela vai ter sérios problemas de distúrbios socioemocionais. Isso aqui, quem está falando, não é o presbítero Mauro. Quem fala isso é a psicologia. A ciência da psicologia, ela afirma que uma pessoa que foi abusada sexualmente, ela terá uma forte possibilidade de ser uma pessoa depressível, uma mulher frígida, que não tem prazer, um rapaz coagido, amedrontado diante da vida. Ele poderá também ser um pedófilo, alguém que vai ser um serial killer. Eu poderia falar várias situações advindas da deformação do caráter desta criança. Então, o que está em jogo aqui, não estou usando o discurso religioso, não. Estou falando do discurso científico. O que está aqui são distúrbios socioemocionais em larga escala. Esta confusão que pretendem fazer na cabeça de crianças e adolescentes. E isso, meu amado, nós, enquanto cristãos, nós precisamos nos posicionar. Na verdade, eu não preciso ser cristão para me posicionar. Eu tenho um título de eleitor. Você tem um título de eleitor, você é cidadão brasileiro. Você tem o direito de expor a sua opinião, de vir a público. Eu penso que as igrejas evangélicas, a CGADB e essas instituições que dizem representar a igreja deveriam se manifestar publicamente e não ficar com medo de processo, com medo de juiz, com medo de ideologias e filosofias meramente humanas. Nós temos que temer a Deus. Eu não preciso me valer do discurso religioso. Eu me valo de ciência, biologia, filosofia, sociologia, psicologia. São leis muito bem definidas que vão contra esta ideologia de gênero. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Sodoma e Gomorra da pós-modernidade. Os defensores da ideologia de gênero se travestem de um discurso científico para encobrirem o que de fato está em jogo, fazer ressurgir uma sociedade semelhante ao que foi Sodoma e Gomorra, as quais foram alvo da justiça implacável de Deus. A igreja, mais do que nunca, precisa se posicionar contra esta tentativa diabólica. O que há por trás de toda essa ideologia de gênero? Eles se valem de um discurso pseudocientífico, que não tem nada, porque até hoje não conseguiram provar que há um gene homoafetivo, que há o terceiro sexo, que as pessoas nascem desta forma. Isso é comportamento adquirido ao longo da vida. Isso é comportamento, é escolha. Eu poderia falar a mulheres que durante a gestação, a criança ela nasce com baixo nível de testosterona ou com excesso de testosterona. É aquele menino que tem trejeitos e comportamento que precisa ser tratado por um endocrinologista, porque está com ausência de testosterona. Ou aquela moça
ou aquela menina que tem na sua composição excesso de testosterona, é hormônio masculino que precisa ser tratado. Por que eu falo assim? Porque eu já li uma obra cujo título é Criando Meninos. É uma obra maravilhosa. Procure esse livro e você vai compreender melhor. O que há por trás dessa ideologia? É uma tentativa de fazer ressurgir uma sociedade semelhante ao que foi a sociedade de Sodoma e Gomorra. Uma coisa é a pessoa ter a preferência dela sexual. Isso aí a gente entende e respeita. Cada um é livre para ter desejo com pessoa do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, as aberrações. A pessoa é livre para fazer sexo com quem quer. Isso é um fato. Agora, o que não é concebível e aceitável é querer se valer de um discurso científico para introduzir essa ideologia goela abaixo da sociedade. Nós temos discernimento e compreendemos que o que está por trás dessa ideologia é uma tentativa de formar uma sociedade semelhante ao que foi Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi lá no livro de Gênesis que Deus destruiu a cidade por causa da sua perversão, da sua imoralidade, da sodomia, homem com homem e mulher com mulher. Então nós estamos aí diante de um cenário da Sodoma e Gomorra da pós-modernidade. E qual o perigo que traz isso? O perigo é que Sodoma e Gomorra foram alvos da justiça implacável de Deus. Então, a igreja, mais do que nunca, ela precisa de fato se posicionar contra esta tentativa diabólica fomentada no inferno para destruir toda uma geração. Mas a igreja de Jesus e os homens de bem nesse país, porque há muitas pessoas que não professam a mesma fé que nós, mas têm princípios de família, de moralidade, de conceitos éticos daquilo que é correto, daquilo que é honesto, daquilo que é justo. A sociedade precisa se unir para lutar contra esta ideologia que pretende se empurrar para a goela abaixo da sociedade. Vamos prosseguir então na nossa lição? Subtópico de número 3. Desvalorização do casamento e da família. A história de toda civilização humana teve como base a família nuclear, que é a união entre um homem e uma mulher e sua prole. Este modelo estabelecido pelo Criador tem sido atacado arduamente quando a família fracassa no papel de formar cidadãos conscientes e equilibrados emocionalmente. Toda a sociedade sofrerá o impacto negativo. Outra consequência advinda da ideologia de gênero é a desvalorização do casamento e da família. O pilar da história da sociedade que nós temos hoje, a sociedade moderna e todas as sociedades, o período medieval, o período bíblico, o período lá dos dias de Abraão, desde os dias de Adão e Eva, o modelo foi a união entre um homem, uma mulher e dali a sua prole, os seus filhos. O que é isso? Família. O pai, a mãe e os filhos. Esse modelo, meu irmão, é um modelo estabelecido pelo Criador. Não foi estabelecido pela cultura, não foi estabelecido pela sociedade, foi um modelo estabelecido pelo Criador. Agora, a ideologia de gênero, ela vem desvalorizando, deteriorando a imagem do casamento e da família, a verdadeira destruição. Observa, onde que, segundo a psicologia, o conceito de certo e errado
princípios e valores não são transmitidos na escola, é em casa. É o pai, quando você tem um filho, Deus está te dando uma folha em branco. Aquele filho não tem conceitos definidos de certo e errado, princípios e valores. A formação do caráter do seu filho é começada a trabalhar da primeira instituição que estabelece limites, padrão de conduta, é a família. E a destruição da família vai gerar o quê? Cidadãos inconsequentes que não conhecem limite. E quando a família fracassa no papel de educar e de ensinar e de preparar cidadãos conscientes e equilibrados emocionalmente, toda a sociedade vai sofrer o impacto desta sociedade, desses filhos gerados sem esses princípios. Você entende o perigo que nós vivemos na nossa sociedade? Então, meu amado, a ideologia de gênero ela é um perigo para a família e para a sociedade. Encerramos aqui o tópico de número 2 e já vamos para o tópico de número 3. O ideal divino quanto aos sexos. Até aqui, nós falamos sobre o que é ideologia de gênero, as consequências da ideologia de gênero na sociedade. E nesse tópico de número 3, nós vamos falar sobre a ideologia de Gênesis, que é o propósito divino quanto aos sexos. Amém? Deus estabeleceu propósito, um padrão e um modelo para o homem e a mulher, o macho e a fêmea, papéis muito bem definidos. Subtópico de número 1. Criação de dois sexos. O discurso religioso aponta explicitamente para a existência de dois sexos distintos, com características físicas também distintas. O discurso científico aponta para a existência de dois sexos, macho e fêmea, de cuja união virão os filhos. Biologicamente, o sexo visa a procriação e perpetuação da espécie. Criação dos seres, a criação dos dois sexos. O discurso religioso, o que a Bíblia diz? Que quando eu falo discurso religioso, é o que a Bíblia fala. Estou falando agora a partir de conceitos bíblicos cristãos. A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E a Bíblia diz, crescei, multiplicar e encher a terra. Amém? Esse é o propósito de Deus. Deus criou macho e fêmea. Alguns pensam que o pecado de Adão e Eva foi o sexo, que eles conheceram o sexo, eles coabitaram. Pera lá, se isso era pecado, então como é que essa raça humana ia crescer, procriar, sem ter o contato físico? Ou você pensa que o ato sexual foi depois do pecado do homem? Depois que Adão e Eva pecaram, que eles tiveram vida íntima, vida sexual. O sexo nunca foi pecado dentro do casamento. O sexo, ele é pecado fora do casamento ou realizado com pessoa do mesmo sexo. Então, o discurso religioso é que Deus fez macho e fêmea. O discurso científico, o que diz a ciência a esse respeito? Será que nós somos aloprados? Será que nós cristãos somos lunáticos? Nós somos burros, ignorantes? Não. O que diz o discurso científico? O discurso científico aponta para a existência de dois sexos. A biologia identifica o que é o macho e a fêmea, de cuja união virão o quê? Os filhos. O filhote do cachorro. Como é que nasce o filhote do cachorro? É o cão com o cão? Não. É o cão com a cadela. O filhote do cavalo, como é que ele nasce? É a égua com a égua? Não, é a égua e o cavalo. Então, isso é lei da biologia. Biologicamente, sobre a ótica da biologia, o sexo
No reino animal, ele visa a procriação e a perpetuação da espécie. Sobre a ótica divina, o discurso religioso, o sexo, ele visa também a procriação, a perpetuação da espécie do gênero humano e a completude do casal. Então, sobre o projeto de Deus, é que sempre foi macho e fêmea, ambos se completando. O homem não é completo sem a mulher e a mulher não é completa sem o homem. Esse é o padrão de Deus. Vamos prosseguir então na nossa lição? Subtópico de número 2: casamento monogâmico e heterossexual. O padrão divino sempre foi a união entre um homem e uma mulher. O que passar disso é invenção humana ou inspiração diabólica. A união entre pessoas do mesmo sexo é aceita e estimulada em várias sociedades. Cada um é livre para fazer suas escolhas. Nem Deus o proíbe. Trata-se da vontade permissiva de Deus. No juízo final, ninguém fará escolha, apenas receberá a sentença do Criador. Qual o projeto de Deus? O projeto de Deus é o casamento monogâmico, quer dizer, um homem e uma mulher. E heterossexual, macho e fêmea. Não é macho com macho e fêmea com fêmea. Esse é o casamento. O casamento, sobre a ótica cristã, é um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Não é um homem com várias mulheres, como foi o caso de Davi, Salomão, Abraão, Jacó. Não é porque Deus aprovou, não. Deus nunca aprovou. Todos eles tiveram uma coisa em comum. Tiveram vários conflitos familiares, porque o propósito de Deus é uma mulher. E tudo aquilo que passa disso é uma invenção humana, ou então uma inspiração diabólica. Questão de casamento de pessoas do mesmo sexo é uma realidade em muita sociedade. Muitas sociedades, ela apoia, incentiva e estimula o casamento de pessoas do mesmo sexo, como a França, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, e estão querendo introduzir isso aqui no Brasil, já está sendo introduzido. Agora, o que eu compreendo disso aqui é o seguinte, que isso não é um padrão. Cada um é livre para fazer a sua escolha. Nem Deus proíbe homem de casar com homem. Nem Deus proíbe mulher de casar com mulher. Isso aí é a vontade permissiva de Deus. Foi a vontade permissiva de Deus que permitiu que Caim matasse Abel. Então uma coisa é a vontade diretiva de Deus. Outra coisa é a vontade permissiva. Deus permite. O mal, muitas vezes, o ímpio prevalecer sobre o justo. Isso aí é a vontade permissiva de Deus. Agora, todo mundo aqui é livre para fazer a escolha que quer. O problema vai ser no juízo final. No juízo final, ninguém vai fazer a escolha que Deus, deixa eu levantar o dedinho aqui. Eu não quero ir lá para o lago de fogo. Eu não quero morar com o diabo. Eu não quero morar com esses espíritos imundos, não. Eu quero ir para o céu. No juízo final, ninguém vai fazer escolha. No juízo final, cada um que fez essa escolha equivocada vai receber a sentença do Criador. Então, hoje, todo mundo é livre para fazer escolha. Amanhã, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus para receber a sentença. Amém? Que Deus nos guarde. Meu irmão, vamos lutar para não fazermos parte desse juízo final. Porque não é somente pessoas que abraçam a ideologia de gênero que estão sujeitas a ir para lá. Elas podem se mudar,
Como já mudaram, muitos irmãos hoje na nossa igreja tinham desejo com pessoas do mesmo sexo e hoje serve a Deus, é pai de família, é mulher de família, é uma mãe honrada porque Deus mudou a história dele. Mas há muitas pessoas que vão para o juízo final e vão receber a sentença. Vamos prosseguir então na nossa lição? Eu destaco aqui, efeito cortina de fumaça. O episódio envolvendo uma mulher pega em adultério e levada até Jesus revela a tentativa humana de colocar em foco alguém cuja prática pecaminosa está mais evidente, desviando assim o foco das atenções dos pecados praticados pelos seus acusadores. Toda e qualquer relação sexual fora do casamento e entre pessoas do mesmo sexo é abominação aos olhos de Deus. Eu achei por bem colocar este ponto na lição, porque quando nós falamos de relação sexual de pessoas do mesmo sexo, LGBT, homossexuais, lésbicas, aí a gente joga pedra, critica, censura, mas esse episódio envolvendo a mulher que foi pega no ato sexual, no adultério, ele revela ter umas riquezas de significados aí. Primeiro, aquelas pessoas que levaram aquela mulher, o que estava acontecendo ali? Eles estavam usando aquela mulher como um verdadeiro efeito de cortina de fumaça. Ela era a miserável, ela era a que precisava morrer, ela que precisava ser apedrejada, ela era a imoral, a depravada, a pervertida, destruidora de lares. Aquela que perdeu a moral. O pecado dela estava mais evidente. O problema é que a turma que estava levando aquela mulher também tinha um bocado de pecado. Talvez o pecado deles não era tão evidente como o pecado daquela mulher. Então o que nós observamos? Que há o efeito cortina de fumaça. Muitas vezes nós temos que colocar o travesti, o homossexual, a lésbica, a pessoa que tem essa prática homoafetivo, que abraça essa ideologia de gênero, para a gente justificar dentro da casa de Deus relação sexual de homem casado com mulher casada. Para Deus é abominação do mesmo jeito. Jovem tendo relação sexual com a namorada. Para Deus é abominação do mesmo jeito. Toda e qualquer relação sexual fora do casamento ou com pessoas do mesmo sexo, aos olhos de Deus é abominação. Então, vamos estar destacando aqui o seguinte: eu, presbítero Mauro Lúcio, o meu telhado é de vidro. Meu telhado é de vidro. O telhado da igreja também é de vidro. Porque o que a Bíblia fala? Aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Muitas vezes nós colocamos este grupo em evidência para justificar, esses são os miseráveis, esses merecem o juízo divino. E ai desses que deita com homem, ai daqueles que deita com mulher, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. Vai lembrar o profeta Isaías. Isaías dizia, ai daquele que faz isso, daquele que faz acolá. Depois, quando ele teve experiência com Deus, ele disse, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meu irmão, nós somos pecadores, somos falhos, imperfeitos. Essas pessoas, elas carecem do nosso amor, das nossas orações, do trabalho da igreja. A igreja tem o papel de influenciar essa sociedade. Foi atribuída à igreja a responsabilidade de pregar o evangelho para essas pessoas e não apedrejar estas pessoas. Eu sou da opinião que nós amamos o pecador. Agora, quanto às práticas pecaminosas, as ideologias
as filosofias que querem empurrar para a goela abaixo da sociedade, aí a igreja tem opinião formada. Aí o cidadão brasileiro tem opinião formada. Ter opinião formada não é ser preconceituoso. É você ter no seu caráter conceitos muito bem definidos. E nós somos preconceituosos? De forma alguma. O nosso telhado é de vidro. Então, o que é pecado lá fora, é pecado também dentro da casa de Deus. Então, tome cuidado para não colocar em evidência esse grupo e deixar passar batido o grupo de obreiro, pastor, experimentando, pegando uma marmita fora, aproveitando alguma coisa, uma ocasião aí. Se não mudar, não arrepender, vão todo mundo para a fila do juízo final para receber a sentença. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Vamos então para o último subtópico da nossa lição. Subtópico de número 3. Educação dos filhos com distinção dos sexos. A educação bíblica, seguida de exemplo por parte dos pais, é o melhor antídoto contra toda ideologia contrária aos princípios da palavra de Deus. Os pais precisam instruir os filhos concernente às questões sexuais o quanto antes. Do contrário, os filhos serão ensinados erroneamente na escola ou por pessoas oportunistas próximas a eles. Qual o melhor antídoto e remédio contra a ideologia de gênero? Educação bíblica. Ensina o conceito da ideologia de Gênesis. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Mas é preciso que os pais ensinem, mas com exemplo. A partir do exemplo. Não adianta ensinar se o pai não é padrão e modelo de conduta moral, ética para o filho, porque aí o filho não vai aceitar. Outra questão, aprofundamento na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, pureza sexual, santidade, nascer de novo, novo caráter, princípios e valores. Os pais precisam passar isso para os filhos, porque a família é a primeira instituição onde formamos a sociedade. Se essa família ela erra no papel de ensinar, a sociedade vai sofrer o reflexo. Outra questão. Hoje, mais do que nunca, alguns paradigmas e tabus precisam ser quebrados. Pais hoje precisam falar de questões sexuais, de sexualidade com o filho o quanto antes. Eu já falo de questões da sexualidade e de sexo com meu filho desde os 3 anos de idade, que eu venho instruindo meus filhos. Eu tenho 2, um está com 11 e o outro está com 9. Ele sabe que é macho, ele sabe o que é a genitália dele, ele sabe o que é mulher, ele sabe o comportamento, a preferência dele, isso aí ele sabe, porque isso foi ensinado. É uma questão moral, bíblica e biológica, essa educação. E isso precisa ser o quanto antes, porque se você não conversar com o seu filho em casa, ainda quando ele é pequeno, para falar com ele a diferença entre o sexo com sabedoria e orientação de Deus e um pouco vamos dizer assim, de ousadia, porque essas meninas aprendem tudo na internet. Tem menino de 5 anos, 6 anos, que a conversa da cegonha, do bebê, como é que nasce as crianças? Não, vem na cegonha, isso é no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe. Essa geração de hoje, com smartphone na mão, você está para o trabalho, eles passam a mão no smartphone, sabe tudo da anatomia, sabe de tudo, como é que faz o suruba, o sapeca iaiá e o tchaca-tchaca na buchaca, meu irmão. A gente não pode ficar dando mole, não. A gente tem que ensinar.
A gente tem que ensinar, e o quanto antes. Por quê? Se nós não ensinarmos, eles vão aprender com a professora ou com o professor que abraçou essa ideologia, ou com um coleguinha que já aprendeu, que já tem os seus trejeitos e preferências, que não são ensinados em casa, que os pais não são exemplo e não ensinam valores cristãos, valores morais, éticos que regem a história da sociedade, vai aprender com esse coleguinha. Então nós precisamos ensinar, porque do contrário, pessoas oportunistas vão pegar o seu filho, a sua filha, inocente de tudo. Filho a gente não cria dentro de uma bolha, não. Filho, os meninos, as meninas hoje têm informação. E essa conversa aí da cegonha não cola mais. Pai precisa conhecer. Vou dar 2 livros para você que é pai, professor de escola bíblica, ler. Educando Meninos. Educando Meninos, é um livro maravilhoso, que ele fala da distinção do sexo, a forma de criar menino e a forma de criar menino. Outro livro, Por que homens fazem sexo e mulheres fazem amor? Os escritores não são cristãos, mas eles trabalham questões relacionadas à sexualidade. Nós precisamos buscar conhecimento espiritual, bíblico, divino, mas também secular, para combater a ideologia de gênero e qualquer outra ideologia que se levante contra a ideologia de Gênesis. No princípio, criou Deus macho e fêmea, homem e mulher os fez. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por mais esse estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Abençoa, meu Deus, cada professor de escola bíblica nesse país, cada professora. Dê eles ousadia, intrepidez, coragem. Meu Deus, levanta esta igreja com autoridade para amar, orar, influenciar esta sociedade e refutar toda ideologia, valores e princípios que vão contra a Tua Palavra, contra os princípios que o Senhor estabeleceu. Meu Deus, nós queremos Te agradecer por cada um que até aqui tem nos ajudado, nos sustentado em oração. Nós Te agradecemos por mais esta oportunidade, que nós possamos criar os nossos filhos e as nossas filhas dentro dos princípios e valores da Tua Palavra, e influenciar esta sociedade. Pai, nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Te peço encarecidamente, se esse estudo ele comunicou seu coração, eu gostaria que você compartilhasse com seus contatos. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal para nós promovermos a palavra de Deus. Amém? E permitindo Deus, semana que vem estaremos de volta. Isto se não houver o arrebatamento, porque em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que você também não estará aqui. Nós nos encontraremos no ato do arrebatamento da igreja e lá eu vou poder te dar um abraço caloroso e nós estaremos entendendo e compreendendo o quão foi edificante esse trabalho que nós realizamos juntos para a honra e a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.